Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas legalidades que podem atrair espíritos, coisas ruins para a sua vida, para a sua casa. Então esse vídeo aqui é um vídeo assim de utilidade pública e eu nem costumo fazer isso no início do vídeo, eu sempre faço no final. E eu sei que tem pessoas que não ficam até o final, mas eu já quero pedir para você que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você vai ajudar outras pessoas. Porque esse vídeo aqui é um alerta mesmo, porque tem coisas que a gente faz até assim sem perceber, porque de tanto a gente fazer já se torna algo assim natural, já faz parte da nossa vida, da nossa rotina, mas isso não quer dizer que aquilo não seja errado, que não seja pecado. E não quer dizer que pelo fato de você praticar constantemente que Deus vai fazer com que aquilo se torne irrelevante aos olhos dele e aquilo não deixa de ser pecado. Então, é muito importante a gente estar sempre se examinando, observarmos as nossas práticas, as nossas ações, as nossas falas, para ver se estamos errando em algo. Porque às vezes acontecem coisas em nossas vidas e a gente fica assim, o porquê disso, o porquê daquilo. E possivelmente você está errando em algo e não percebe. E eu já quero falar também aqui que o que eu vou compartilhar com vocês são experiências pessoais de coisas que eu vivi, terão situações que já aconteceram ao longo da minha vida, da minha caminhada, e eu sempre fui muito ligada nisso, de questões espirituais, de libertação, porque Deus tem um chamado comigo nessa área. Então eu fico muito atenta a essas coisas e desde sempre eu fui assim. Então o que eu compartilho com vocês aqui não são coisas que me assustam, que eu tenho medo, coisas que eu não vivenciei, porque isso sempre fez parte. Eu sempre pesquisei sobre isso, sempre fui muito curiosa sobre libertação, porque é a minha área. Então, o que eu compartilho com vocês aqui são experiências pessoais. Há quem acredite, há quem não acredite, e tudo bem. Eu respeito tanto quem acredita quanto quem não acredita. Eu não entro em debate. Se a pessoa falar, eu não acredito, ok. Mas são coisas que eu vivi, coisas, né, que os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram. Então é isso, eu vou compartilhar com vocês aqui agora algumas legalidades que podem atrair espíritos ruins para sua casa e para sua vida, e você nem perceber. A primeira coisa que eu vou falar com vocês aqui é sobre o orgulho. O orgulho, ele é algo assim terrível. Eu não quero nem falar a palavra que eu gostaria de falar, porque eu evito falar certas coisas assim, certos termos. Mas o orgulho é algo que provém de Satanás. A queda de Satanás se deu por causa do orgulho. E isso é algo que você vai lutar todos os dias da sua vida enquanto você estiver aqui. É contra o orgulho. Você sempre será tentado nessa área. E principalmente você que tem cargo na igreja ou fora dela, tome cuidado, você que é líder. É um perigo terrível. E tem um demônio, né, que atua nessa área, se chama Leviatã. A Bíblia cita o nome desse demônio. Então a gente precisa ter cuidado, porque ele fica ali cercando e observando o seu comportamento, as suas falas, para ver se ele consegue te pegar nessa área. E ele vai introduzindo ali aos poucos em seu coração o sentimento para você ficar orgulhoso. E quando ele consegue minar o seu coração, já foi. Então é algo que nós seremos tentados todos os dias de nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora uma experiência minha pessoal. Quando eu era mais nova, né, eu comecei a ministrar assim, ministério de louvor, que eu comecei a levar aquilo mais a sério, comecei a buscar mais a Deus. E foi quando Deus começou a me entregar dons, eu comecei a jejuar muito, a orar muito. E Deus começou a me entregar dons, a me usar muito mais. E aí eu ministrava em uma igreja, né, que era a igreja a qual eu fazia parte, que era lotada. Ficava gente do lado de fora, em pé. As pessoas iam muito porque o pastor era conhecido, né, aqui na cidade. E aí a igreja era muito cheia. E eu lembro que algumas vezes, mas eu lembro de, assim, um dia bem específico que eu estava terminando de louvar, né? E aí, antes de eu descer do altar, eu ouvi uma voz maligna soprando assim fortemente. Era quase que audível, de tão forte que era. E essa voz dizia assim para mim: não fale com ninguém. Você é a cantora da igreja. Olha como essa igreja está cheia. Olha as coisas que você acabou de falar agora e de fazer.
Olha como você é ousada. E eu era bem mais nova. Eu não tinha tanto discernimento assim. E a minha mente começou a ficar confusa. Mas assim que eu desci, eu olhei para uma irmã que estava ao meu lado, assim. Porque ela ficava assim na intercessão, né? Porque tinha vários intercessores na igreja, era bem organizado, assim. E aí ela ficava na lateral ali do altar. Eu acho isso extremamente importante, a intercessão durante o culto, porque acontecem coisas ali dentro da igreja, então tem que ter os intercessores para dar suporte espiritual. E aí, quando eu desci, a primeira pessoa que eu vi foi ela, eu já fui pegando na mão dela e abraçando para quebrar aquilo. Então, ali foi o diabo soprando em meu ouvido uma coisa, só que eu fui e fiz ao contrário. Essa é uma estratégia que eu aplico. Às vezes o meu sentimento quer fazer uma coisa, o meu coração manda fazer uma coisa, a minha mente me diz, faz assim. Eu vou e faço o que o meu espírito está mandando fazer. Eu lembro do que Deus quer que eu faça. Então essa foi uma época que o inimigo tentou entrar assim e colocar orgulho em meu coração, tentar ali apodrecer. E eu creio que eu não tinha preparo ainda para algumas coisas, como por exemplo, gravar um álbum. Eu iria gravar. O pastor que eu tinha nessa época me apoiava muito. E ele iria me levar para gravar um CD na época, né? CD ainda. E não deu certo naquela época. E hoje eu entendo por que que não deu certo. Eu não estava apta para algumas coisas. Eu estava ainda dentro de um processo. Então, se eu tivesse entrado nessa área naquele tempo, pode ter certeza que provavelmente eu teria me corrompido. Eu agradeço a Deus por ele ter fechado algumas portas para mim, porque ele sabia que não era o tempo, que eu não estava pronta. Então tome cuidado, você que é líder, você que ministra louvor, você que tem cargo de liderança na igreja ou fora dela. Tem pessoas que quando ocupam cargos, né, ficam extremamente arrogantes, soberbas. Era humildezinho ali, não tinha nada. E era uma pessoa maravilhosa, tratava todo mundo bem. E aí depois que Deus entrega uma posição elevada, e eu digo isso não só dentro da igreja, eu digo fora também, porque é Deus quem dá, gente. É Deus quem dá graça para você alcançar lugares altos, cargos. Então a pessoa começa a se achar, começa a humilhar os outros, desfazer dos outros. Você acha que Deus se agrada disso? Que Deus tem parte com isso? É claro que não. Então você que está em fase de crescimento, que ocupa cargos, tome cuidado com isso aqui, porque isso daqui é uma armadilha para você. Então não caia nessa armadilha, vigie. E quando falamos sobre isso, sobre o ego, as pessoas se inflamam. Já me criticaram aqui por eu falar, importa que ele cresça e que eu diminua. E aí eu lembro de uma crítica bem assim, bem específica que fizeram. Colocaram assim, não, irmã, você não tem que diminuir, não, você tem que crescer, você tem que ser exaltada. João Batista falava isso, mas não sei o quê, e começou a destrinchar lá a opinião da pessoa. Mas eu vou continuar dizendo e afirmando sempre. Importa que ele cresça e que eu diminua. Porque se é para eu ser exaltada, que seja o Senhor que me exalte, e não eu, e não a minha boca, e não as minhas ações. Eu vou falar o que então aqui? Que eu tenho que crescer? Não, importa que ele cresça. E quanto mais eu diminuo, mais ele cresce em mim, mais ele se destaca em mim. Então, eu entrego a glória para Deus desde sempre. E uma oração que eu sempre faço. É claro que eu tenho minhas petições, né, para Deus, eu peço coisas para Deus. Mas o que eu mais peço em oração, e a primeira coisa que eu peço, eu digo ao Senhor, guarda o meu coração, porque eu já convivi com tanta gente soberba, arrogante, que eu não quero ser como elas. Quando eu lembro do olhar, da expressão facial, da expressão corporal de gente arrogante, soberba, e em algum momento eu percebo que eu estou me comportando assim e que eu estou tendo um posicionamento assim, um comportamento, uma postura como a dessas pessoas na hora, eu me desmonto assim. Eu já procuro me consertar porque realmente eu não quero ser como essas pessoas. Eu sei o que é você ser olhada com arrogância, com soberba, o que é você ser desprezada com o olhar, com uma fala. Então eu não quero fazer com que outras pessoas se sintam assim. Isso é terrível, você se sente a pior pessoa da face da terra, sendo que Deus enxerga todo mundo igual. Então eu aprendi a não ser arrogante, convivendo com os arrogantes. Aprendi a não ser soberba, convivendo com as pessoas soberbas. Então, ore sempre, peça a Deus para guardar o seu coração, não tenha medo de orar assim.
Fale, Deus, se o Senhor já viu algo, alguma imundícia aqui, limpa. Se o Senhor detectou algum comportamento aqui de pessoa soberba, arrogante, pode limpar, pode arrancar do meu coração. Eu sei que dói, porque quando Deus trata você no orgulho, dói, viu? É um processo doloroso. Eu passo por isso sempre. E aí Deus me quebra, quebra, quebra todinha. E eu falo, Deus, que dor, como dói ser quebrada. Mas é necessário para que eu não me torne como muitos aí se tornaram. Então, pode fazer o processo. Mesmo doendo, mesmo eu chorando, mesmo eu, muitas das vezes, gemendo de dor, de angústia, mas pode fazer o processo. Então, guarde o seu coração, peça para que Deus blinde, para que você não se torne assim. Uma pessoa orgulhosa, soberba. Nossa, isso é terrível. Eu preciso até gravar um vídeo falando sobre isso, sobre Leviatã. Mas eu estou estudando algumas coisas de libertação espiritual e em breve vocês vão conferir aqui. Sempre ore, pedindo para Deus guardar, porque o orgulho antecede a queda. Lembra que Satanás caiu por causa do orgulho, da soberba? Então tomem cuidado com isso, porque é uma legalidade que o inimigo encontra em você e que ele entra por ali. Outra legalidade também que pode atrair coisas ruins para a sua vida. Pecados ocultos, pecados que você não confessou, que você fez e esqueceu que fez, e até mesmo que você fez e sabe que fez, mas tem vergonha de falar com Deus que fez, ou não tem vergonha. Tem gente que não tem, que assim faz as coisas e não está nem aí, vai levando normal e vê a vida dando errado, coisas quebrando dentro de casa, tudo acontecendo, um monte de coisa ruim, a pessoa não para se examinar, acha que é coisa do acaso e não é. Por exemplo, objetos que você adquiriu de forma ilícita. Você adquiriu de uma forma que a gente chama, né, de tramóia, de uma forma errada, uma troca ali. É injusta, mas você se aproveitou ali de uma facilidade para conseguir aquilo. Algo que você pegou de alguém e levou para dentro da sua casa, sem pedir para a pessoa, ainda que você ache justo, né? Mas não é. Aí você pegou ali, sem pedir. Às vezes é uma pessoa que já te explora muito, te faz mal, e você, opa, eu posso fazer isso porque essa pessoa me suga tanto. E aí você foi lá e pegou, sem pedir, levou para casa, algo de algum lugar que você foi, um restaurante, um aniversário, e você não pediu e pegou o negócio e levou para casa. Aí você pensa, ah, não tem problema, não tem nada não. O que é que tem? Eu tive um pastor, né, que foi até esse que eu estava falando aqui para vocês. Ele já faleceu, mas volta e meia eu falo dele aqui porque eu fico lembrando das coisas. Ele dizia que no inferno deve ter um demônio que se chama o que é que tem. Porque o povo tudo fala o que é que tem, o que é que tem, o que é que tem. E está ali no pecado, fazendo coisas ilícitas. Então, a gente tem que observar isso. Se você adquiriu algo de forma ilícita, se você utilizou de métodos ilícitos para conquistar algo, seja lá o que for, isso pode atrair coisas ruins para a sua vida. Por exemplo, encurtadores de caminho, facilitadores de caminho. Você foi para tentar uma vaga de emprego em um lugar e aí alguém falou para você, fala que tu é amigo de fulano. Aí você chega lá e fala, sendo que você nem sequer conhece a pessoa. Aí você fala, fulano de tal é meu amigo. E você está mentindo, porque você não é amigo da pessoa. A pessoa não é sua amiga, você nem sabe quem é. Só sabe o nome porque alguém te falou. Isso acontece muito, eu já passei por isso. E isso atrai coisas ruins para a sua vida. Não faça isso. Se Deus quiser abrir uma porta para você, Ele abre, sem nem sequer você precisar abrir a boca. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Então, é claro que tem coisas, né, que tu vai ter que se movimentar, abrir a boca, ir atrás, mas não fique querendo dar aquele jeitinho brasileiro, porque Deus não tem parte com esse negócio. As coisas de Deus são muito certinhas. Deus é muito certo. Deus, Ele é justo, Ele ama a justiça, Ele é a justiça. Então, não vá tentar desviar por outro caminho, pegar atalho, né? Que é um caminho que é mais próximo, porém te leva para o mesmo destino final. Não pegue atalhos, porque Deus não tem parte com esse negócio de atalho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Então, não vá nessa de mentira, porque Deus não tem parte com isso. Então, não vá nessa de fazer esse tipo de coisa. As pessoas fazem isso com a maior naturalidade. Eu vejo que essa é uma área que as pessoas pecam muito. Então, tanto quem faz quanto quem manda fazer estão todos errados, tá? Então, não vá nessa. Aí faz isso de noite, está na igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não vai receber.
a sua adoração, você mentiu. A sua boca é mentirosa, a sua língua é mentirosa. Então você não confessou aquilo. Você tem que antes confessar e aí depois você vai lá e adora a Deus. Engrandece a Deus com os seus lábios, porque não dá para servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então, preste atenção nisso. Se você achar algo no meio da rua, não leve para dentro da sua casa, você nem sabe quem jogou aquilo ali, qual a intenção, seja lá o que for. Ah, achei um negócio aqui que presta, funciona. Achei um dinheiro, não leve para casa. Deixe lá o dinheiro. Desde criança eu nunca tive esse hábito de pegar um dinheiro na rua, assim que estava jogado no chão. Quando eu achava, eu nunca peguei. E hoje eu entendo que ali já era Deus trabalhando em mim. Porque na minha visão aquilo era errado. Eu não perdi, então eu não vou achar algo que eu não perdi. Se eu visse, eu deixava lá. E até hoje eu faço isso, eu deixo lá. Porque eu não sei a origem daquele dinheiro, eu não sei quem jogou ali. Às vezes a pessoa perdeu, estava indo pagar uma conta de água, de energia, perdeu o dinheiro. Aí vem outra pessoa e pega. E aí a pessoa que perdeu volta para tentar encontrar, não acha mais porque alguém levou. E tem gente que pega e ainda diz que achado não foi roubado. Só que assim, não foi roubado, mas o dinheiro não é seu. Você achou lá, não é seu, deixe lá, que a pessoa que perdeu vai voltar para procurar. Então deixe lá o dinheiro. Não pegue, se não é seu, não pegue. Você não colocou lá, então deixe lá. Então, na minha visão, isso é errado. Eu não consigo fazer isso e ficar com a consciência tranquila. E interessante é que eu era criança, tá? E eu tinha essa visão, criança, tipo, 5 anos, 6 anos. E tinham adultos, às vezes eu estava com alguém adulto. E a pessoa falava, oxe, pega. Quem perdeu, sabe? Tipo assim, quem perdeu, o problema de quem perdeu. E aí eu não vou pegar, porque não é meu, eu não perdi. Aí a pessoa adulta ia lá e pegava. Isso aconteceu várias vezes, né? Porque ao longo da vida sempre acontece isso. E na minha visão isso é errado, então não é bom que você faça isso, né? Eu acredito que você atrai coisas ruins para sua vida. Quando você pega algo que não é seu e leva para dentro da sua casa. Outra coisa também, levar coisas quebradas para dentro de casa. Tem gente que pega coisa quebrada e leva para casa. Isso não vai atrair coisa boa para sua vida. Sabe, coisas velhas, coisas quebradas que alguém deu, está quebrado, não serve para mim não. Aí a pessoa vai, eu vou pegar então, levar para casa. Pode ter certeza que você está atraindo algo de ruim para você. Deus é um Deus de novidade, de coisas novas. Ele quer te dar o novo. Então, não fique pegando coisas velhas e levando para você. Tome cuidado com isso, porque isso pode sim atrair coisas ruins para a sua vida. Eu até contei para vocês aqui em outro vídeo sobre uma amiga minha, né, que uma pessoa ali próxima dela faleceu e ela iria levar as roupas dessa pessoa, dessa mulher, para dentro da casa dela. E aí Deus usou alguém para falar que não era para levar. Na visão dela, não tinha nada demais. Só que a pessoa tinha uma vida toda amaldiçoada, sabe? Assim, era acumuladora. Ela levava coisas assim velhas para dentro de casa, quebradas. Achava na rua algo, levava para casa. Então, pense aí o que ela iria levar para dentro de casa por meio daquelas roupas. Então, eu estou falando aqui porque ela me autorizou a falar, já falei em um vídeo e estou falando aqui de novo. Então, tome muito cuidado ao adquirir objetos que você não sabe nem sequer quais são as origens. Eu tive outra experiência com isso quando eu estava no ensino médio, né? Tinha um trabalho da escola, uma gincana que nós fazíamos. E estávamos fazendo, né, uns ensaios para uma apresentação que teria. E nós ganhamos uma saia de uma pessoa que era da nossa idade ali, né? Fazia parte ali do grupo. E ela entregou essa saia, uma para cada uma, porque eu não tinha saia daquele tamanho para usar, para ensaiar, ninguém tinha. Aí uma menina que tinha saiu dando para uma para cada menina usar, né, para ensaiar. Só que essa menina mexia com os negócios ruins. Apesar de ser novinha, né, 16 anos, 17 anos, ela mexia com os negócios ruins e a gente sabia disso. Ela deu a saia e ela disse, depois, né, de um tempo, que a saia ela usava para ir para o lugar lá que ela fazia os negócios ruins. Inclusive, algumas saias estavam queimadas. E eu não tinha muita noção, né? Peguei e levei para casa a saia. As outras meninas também, tudo crente ali, o pessoal do meu grupo. Eu estava em um processo de transição, né? De me consertar ali com Deus. Aí eu peguei e levei a saia para casa. Pense que eu sentia um peso assim no quarto, quando eu levei aquela saia
para dentro do quarto, para dentro da casa. Eu sentia um peso assim, dentro do quarto mesmo, dentro do ambiente. Mas eu estava lá, né, com a saia, não é só uma saia de apresentar, mas tinha cargas ali na saia. Porque ela usava para ir para o lugar que ela fazia os negócios ruins. Entenderam? Então eu estava ali. E as minhas outras amigas do grupo falavam a mesma coisa, né? Coisa que levou a saia para dentro de casa e sentia um negócio ruim. E aí, tudo bem. Quando acabou ali o período, né, de apresentação, essa menina se formou um ano antes da gente. A gente era segundo e ela era terceiro. Aí ela se formou e a gente perdeu o contato com ela, não sabia mais como fazer para devolver a saia, para entregar. E aí o que a gente fez? A gente se reuniu, fizemos uma reunião, a gente falou, e agora, o que a gente faz com essa saia? Vamos tacar fogo nelas. Já estavam um pouco queimadas, mesmo, né, que era dos negócios lá que ela fazia. Vamos tacar fogo. A gente fez lá, a gente tacou fogo, jogou no lixo, eu não lembro. Mas a gente deu um fim na saia. E para fechar, eu vou contar mais uma experiência aqui para vocês. Quando vocês ganharem algum quadro, alguma coisa que alguém te deu, observe, principalmente aqueles quadros antigos, sabe? Que você vê uns negócios assim meio estranhos. Não leve para casa sem orar antes, sem saber o que tem ali por trás, porque assim, uma vez eu cheguei em uma casa, né? Eu estava em uma casa e aí tinha um quadro assim na sala. E eu comecei a olhar para aquele quadro. Comecei a olhar. Sabe quando tu tem a impressão de que tu já esteve dentro de um lugar? E eu comecei a olhar. Falei, esse quadro é estranho. Sabe aqueles quadros assim, tipo 3D? Que não tem nada nele, assim, uns negócios estranhos, uma janela, sem ter ninguém ali. Muito estranho o quadro. Aí eu olhei assim e eu lembrei que eu já estive em um lugar daquele ali, só que espiritualmente, né? Eu entrei em outra dimensão. Em um sonho que eu tive, foi dentro de um sonho, que um espírito opressor tentava me pegar. E aí eu olhava nos olhos dele e eu entrava pelo olho do inimigo, eu entrava lá na outra dimensão. E eu via um lugar assim, cinza, cheio de fumaça. E a imagem daquele quadro não saiu da minha cabeça. Na hora que eu olhei, eu tive essa sensação, essa impressão de que eu já estive naquele lugar. E aí, depois de um tempo, não saiu da minha cabeça aquilo, eu lembrei que eu já estive mesmo. Só que no quadro, o lugar estava colorido, né, camuflado. Mas eu já estive naquele lugar ali, que eu vi no quadro. E foi esse lugar que eu vi pelo olho do inimigo, do espírito opressor, que tentou me pegar no sonho. Eu estive lá, naquele lugar, mas espiritualmente, não fisicamente. Meu espírito esteve naquele lugar, foi um arrebatamento ali de espírito. E eu vi aquele lugar. E aí eu fiquei pensando, né? Tem coisas que a gente leva para dentro de casa, que a gente coloca na sala, no quarto, não sabe nem a origem, nem orou, nem perguntou aquilo ali, quem te deu aquilo, com qual intenção, por que aquilo está ali. O que significa aquele desenho? O que significa aquele quadro? A gente tem que se preocupar com isso, gente, porque o inimigo pode se infiltrar de vários modos. Tem gente que pensa que é loucura, mas eu acredito porque eu já vivenciei essas experiências. Não foi ninguém que me contou. E tem gente que diz assim, isso é misticismo, não está na Bíblia. Está na Bíblia, só que a questão da Bíblia, você tem que saber interpretar, você tem que ler e saber interpretar. Tem coisas ali que não vão estar escritas com detalhes. Tem momentos que eu leio a Bíblia e Deus me fala coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, que não está escrito com detalhes, mas Ele me revela. Isso é uma revelação dentro da palavra. Então eu creio sim. A Bíblia fala sobre demônios, sobre anjos. Então eu não posso desacreditar no sobrenatural se a Bíblia é sobrenatural. Então eu espero muito ter ajudado você. Eu vou encerrar por aqui que o vídeo já está enorme. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.